Sejam bem-vindos ao canal A Voz do Atalaia. Desejo-vos um feliz sábado na companhia de nosso amado Jesus Cristo. A meditação do pôr do sol de hoje tem como título: É lícito fazer o bem no sábado. Essa é a nossa meditação do pôr do sol de hoje. Antes de começarmos com a nossa meditação, quero convidar-te para que tu possas inclinar teu rosto para uma oração. Oremos. Te damos graças, Pai, te louvamos pela tua bondade e pelo teu amor e por tudo bom que o Senhor tem feito por nós. Permita, ó Deus, que essa meditação possa ter um lugar no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O sábado é um lembrete da obra da criação. É uma demonstração de amor de Cristo por nós. Deus nos concedeu o sábado para o nosso próprio bem-estar. Através dos profetas, ele nos ensinou como que nós devemos guardar o sábado, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Lembrando que Deus criou o sábado para o benefício do próprio homem. Mas, infelizmente, ao longo da história, Satanás tem usado os líderes religiosos para perverter o sábado. Os líderes religiosos dos tempos de Jesus Cristo já haviam pervertido o sábado. Jesus Cristo, quando ele veio também aqui na terra, ele veio com um propósito: restaurar o verdadeiro sentido do sábado, que havia sido perdido por causa dos líderes religiosos. Eles criaram várias leis, várias tradições que sobrecarregavam o povo no sábado. Em vez de sábado ser um dia de alegria, dia de festa, se tornou-se um dia de fardo e de pesares. Eles criaram várias leis e várias tradições que sobrecarregavam o povo. Uma das tradições que eles haviam criado é que no sábado eles não podiam andar mais de 1 quilômetro. No sábado eles não deviam carregar nada. No sábado eles não deviam fazer nenhum trabalho que beneficiasse o seu próximo. Eles consideravam isso pecado. Então Jesus Cristo veio aqui na terra. Um dos propósitos que ele veio aqui na terra era de restaurar o verdadeiro sentido do sábado que havia sido pervertido por Satanás, usando os líderes religiosos para perverter esse dia santo, que é um sinal entre Deus e seu povo. Sabendo de Satanás que o sábado é um sinal de Deus entre seu povo, ele perverteu o verdadeiro dia do sábado. O dia que devia ser de bênção, de amor, de carinho, de restauração, de felicidade, Satanás perverteu. Quando nós vamos para o livro de Mateus capítulo 12, versos 9 a 12, diz o seguinte: Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhes perguntaram: É permitido curar no sábado? Esses textos nos mostram que os líderes religiosos eles estavam à procura de um motivo para acusar Jesus de ter violado a lei, de ter transgredido a lei. Eles fizeram uma questão a Jesus: É permitido curar no sábado? Por que eles fizeram essa questão a Jesus? Porque eles já haviam ensinado o povo, já haviam doutrinado o povo que no sábado eles não deveriam curar, que no sábado eles não deveriam fazer nenhum trabalho que beneficiasse ao próximo. Então eles questionaram Jesus: É lícito, ou seja, é permitido curar no sábado? Qual foi a resposta de Jesus? Continuando, versos 11 a 12. Ele lhes respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Jesus Cristo respondeu à questão dos líderes religiosos, fazendo uma questão: se vocês tiverem uma ovelha, ela cair num buraco no sábado, vocês não vão retirar essa ovelha? Quanto mais vale a vida de um homem que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem no sábado. Nesses versos, Jesus Cristo nos ensinou que é lícito fazer o bem no sábado. Ao operar curas no sábado, Jesus Cristo tinha um propósito: ensinar o povo e os líderes religiosos de que é certo fazer o bem no sábado. Não pode se negligenciar ajudar o próximo só porque é sábado. Então, ao operar curas no sábado, Jesus Cristo não estava transgredindo o sábado.
Porque Ele é o Senhor do sábado, Ele é o dono do sábado, Ele é quem fez o sábado. Ele sabe como o sábado deve funcionar. Então, Ele ensinou os líderes religiosos que é certo fazer o bem no sábado. É permitido fazer o bem no sábado. Continuando, os versos 13 e 14 diz o seguinte: Então ele disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa, como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Jesus Cristo ordenou ao homem: Estende a mão. Ele estendeu a mão e a mão ficou curada. Os fariseus saíram dali muito irritados, fazendo planos de como que eles poderiam matar a Jesus. No livro de Desejar de Todas as Nações, capítulo 29, o sábado, diz o seguinte: Satanás estava procurando exaltar-se e afastar os homens de Cristo, e trabalhou para perverter o sábado, pois é o sinal do poder de Cristo. Então, Satanás ele trabalhou muito ao longo da história para perverter o verdadeiro sentido do sábado. Ele usou muitas das vezes os líderes religiosos. E na época de Jesus, quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, os líderes religiosos, os fariseus, estavam totalmente pervertidos. Estavam sob o domínio de Satanás. Eles criaram leis e tradições que pervertiam o verdadeiro sentido do sábado. Continua dizendo o seguinte: os guias judaicos cumpriram a vontade de Satanás, rodeando o divino dia de repouso de enfadonhas e exigências. Então, o dia que deveria ser de repouso, de descansos, os líderes judaicos tornaram esse dia de pesares, tornaram esse dia de sobrecarga. O povo estava sobrecarregado nesse dia com tamanhas exigências que os líderes faziam ao povo. Aqui continua dizendo: nos dias de Cristo, tão pervertido se tornara o sábado, que sua observância refletia o caráter de homens egoístas. Satanás usou os líderes religiosos para perverter o verdadeiro sentido do sábado, que o sábado não refletia mais o caráter de Deus, mas refletia o caráter dos homens. E diz: em lugar de o fazer ao caráter de amorável Pai Celestial. Então, o sábado já não refletia o caráter de Deus amoroso, mas refletia o caráter de homens pervertidos. É assim que Satanás fez para perverter o sábado, usando os líderes religiosos a imporem tradições e leis que sobrecarregavam o povo. Então, Jesus Cristo, quando ele operava curas no sábado, ele tinha um objetivo: ensinar de que é lícito fazer o bem no sábado. Ele queria restaurar o verdadeiro sentido do sábado. Agora, a questão que eu faço de reflexão: será que os nossos líderes hoje não estão a perverter o sábado? Os líderes evangélicos, eles têm usado as passagens que Jesus Cristo opera milagres no sábado para ensinar de que Jesus Cristo transgrediu o sábado, para ensinar que Jesus Cristo invalidava a guarda do sábado. Mas o propósito da cura de Jesus no sábado era para ensinar que é certo fazer o bem no sábado. O propósito da cura de Jesus Cristo no sábado era para restaurar o verdadeiro sentido do sábado. O grande conflito, capítulo 3, nos revela as artimanhas que Satanás usou no passado a fim de fazer com que o povo perdesse de vista o verdadeiro sentido do sábado. As artimanhas que Satanás usou no passado são as mesmas artimanhas que Satanás está usando nesse tempo do fim que nós estamos a viver. Diz o seguinte: a fim de preparar o caminho para a obra que intentava cumprir, Satanás induzira os judeus antes do advento de Cristo a sobrecarregarem o sábado com as mais rigorosas imposições, tornando sua observância um fardo. Agora, tirando vantagem da falsa luz sobre a qual ele assim fizera com que fosse considerado, lançou o desdém sobre o sábado como instituição judaica. Satanás, no passado, ele usou os líderes religiosos para sobrecarregarem o povo no dia do sábado, a fim de que perdesse o verdadeiro sentido do sábado. O povo estava tão sobrecarregado no dia do sábado que eles perderam o verdadeiro sentido do sábado. Não só, uma das artimanhas que Satanás está usando nesse tempo do fim, ele usa os líderes religiosos a fim de que eles preguem e ensinem que o sábado foi feito para os judeus, mas isso não constitui a verdade. Os primeiros seres humanos a guardar o sábado não foram israelitas,
Adão e Eva guardaram o sábado, mas eles não foram israelitas. Antes mesmo da existência da nação judaica, o sábado já era observado. Se nós estudarmos cuidadosamente as escrituras, nós vamos descobrir isso, que antes da existência da nação judaica, o sábado já era observado. Aqui continua dizendo o seguinte: enquanto os cristãos geralmente continuavam a observar o domingo como festividade prazenteira, ele os levou a fim de mostrar seu ódio ao judaísmo, a fazer do sábado dia de jejum, de tristeza e de pesar. Presta bem atenção. A fazer do sábado dia de jejum e de tristeza e de pesar. Uma das artimanhas que Satanás usa nesse tempo do fim é de tornar o sábado um dia de jejum, de tristeza e de pesar. Não é isso que nossos líderes religiosos hoje estão fazendo? Os líderes adventistas hoje, eles tornaram o sábado um dia de tristezas, de pesares e de jejum. Então, querido irmão, quero convidar-te a observar o sábado como Deus estabeleceu na sua palavra, não como os líderes religiosos influenciados por Satanás estão a estabelecer agora, tornando o sábado dia de jejum e dia de pesar. Vamos guardar o sábado como Deus estabeleceu na sua palavra. Assim estaremos a agradar a Deus, assim estaremos a cumprir a vontade de Deus. Essa é a meditação que eu queria trazer para ti, querido irmão. Quero terminar minha meditação, convidar-te para que tu possas ler o Deserto das Nações, capítulo 29, e o Grande Conflito, capítulo 3. Lá traz uma boa revelação sobre o grande conflito que nós nos encontramos hoje, acerca do sábado. Não se esqueça, se inscreve no canal, deixa teu like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas. Desejo um feliz sábado para ti e para a sua família. Oremos. Senhor Deus que habita nas alturas, te dou graças e te louvo. Quero te pedir, Senhor Deus, ajuda-nos a observar o sábado como o Senhor estabeleceu na sua palavra, a fim de que nós possamos receber o teu selo. E permita-nos, Pai, andar nos teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.